Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta agora é comentar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje vamos fazer uma introdução a esse versículo para posteriormente comentarmos cada detalhe desse versículo. Era o ano 50 depois de Cristo. Paulo e Silas, acompanhados também por Timóteo, estavam na sua segunda viagem missionária e chegam à cidade de Tessalônica. Eles chegaram ali orientados por uma visão do Espírito Santo, porque eles queriam ir para outros lugares, o Espírito Santo os impediu e Paulo teve uma visão onde um varão chegava e falava para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo entendeu pelo Espírito que Deus estava nos direcionando para Macedônia. A cidade de Tessalônica era uma província romana e tinha ali mais ou menos 200 mil habitantes. Ficava ali no porto do Mar Egeu, onde atualmente hoje é a Grécia. Era uma cidade com muita idolatria, com muito envolvimento com religiões pagãs, mas ali havia uma sinagoga de judeus. E Paulo e Silas e Timóteo, chegando ali, foram nessa sinagoga e por 3 sábados Paulo pregava ousadamente e anunciava para aquele povo ali que Jesus era o Cristo, isso é, Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Então, alguns judeus e gregos, juntamente com mulheres importantes da cidade, creram na mensagem que Paulo pregou e, juntamente com eles, fundaram essa igreja de Tessalônica. Então, já depois de apenas 3 semanas, já abre esse trabalho ali na cidade de Tessalônica. Que maravilha, né? Que bênção! A palavra de Deus não volta vazia, sempre encontra corações prontos para a mudança de vida, prontos para receber o Senhor Jesus e começar um trabalho ali em prol do reino de Deus. Mas, como sempre acontece, as perseguições aos levantes do inimigo e alguns judeus ali invejosos, né, por causa de Paulo, começaram uma ferrenha perseguição. Foram até a casa de Jason, onde Paulo e Silas estavam hospedados, para os prenderem, mas não acharam Paulo e Silas ali. Então levaram Jason às autoridades e queriam condená-lo, queriam julgá-lo e condená-lo. Mas as autoridades, vendo toda aquela confusão e viram que as acusações eram infundadas, pegaram e disseram para Jason pagar uma fiança e dispensar a multidão, né, sobre perigo de estar fazendo ali uma revolta, já como eu já falei que se tratava de uma província romana. Então os crentes ali de Tessalônica enviaram Paulo, Silas e Timóteo para Bereia, que era outra cidade da Macedônia. Ali em Bereia, Paulo se separa de Silas e Timóteo e vai para Atenas. Consequentemente, ele vai para Corinto. E nesse interim, Paulo novamente se encontra com Silas e Timóteo, que tinham vindo da Macedônia. Nesse encontro, Timóteo traz para Paulo notícias de como estava a igreja em Tessalônica. Claro que Paulo devia estar preocupado, que ele teve que sair às pressas, devia estar muito preocupado com a situação ali. Então, quando Timóteo traz essas notícias, Paulo escreve esta primeira carta à igreja de Tessalônica, a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta é mais prática do que doutrinária, já que não havia ainda questões muito profundas, questões problemáticas para Paulo tratar ali naquela igreja. Então, o Paulo já escreve essa carta com o propósito de encorajar a fé dos Tessalonicenses mediante as perseguições e também para eles estarem vigilantes para a volta do Senhor Jesus, que é o tema principal da carta, a volta do Senhor Jesus, sendo que cada capítulo dos 5 capítulos da carta aos Tessalonicenses, cada capítulo termina fazendo uma referência à volta de Cristo. Podemos entender que é a carta da esperança, a esperança inspiradora para o recém-convertido, a esperança animadora para o servo fiel, a esperança purificadora para os filhos de Deus,
a esperança consoladora para os tristes e a esperança despertadora para aqueles que dormem. A pergunta ali na carta aos Tessalonicenses é: e aqueles que morreram em Cristo? Onde Paulo trata nessa carta sobre isso. Mas além do tema principal da volta do Senhor Jesus, nos 5 capítulos dessa carta, Paulo também trata de outras questões. No capítulo 1, ele declara ali a alegria pela fidelidade dos Tessalonicenses em servir ao Senhor. No capítulo 2, Paulo fala da sua conduta quando estava no meio deles, que ele servia fielmente ao Senhor ali e honrando o seu próprio ministério. No capítulo 3, Paulo fala da alegria, do consolo que ele teve em receber notícias dos Tessalonicenses da parte de Timóteo. No capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, que é o tema principal dessa carta. Mas também nesse capítulo 4, ele fala ali da conduta cristã, dando ênfase ao amor fraternal e à santidade. Aí no capítulo 5, quando ele encerra a sua carta, ele traz ali diversas práticas cristãs sobre a vigilância, sobre honrar os líderes, sobre ajudar os fracos e não só ajudar, ter paciência com eles, estar sempre fazer o bem, ser grato a Deus, orar sem cessar, orar sempre, não apagar o Espírito Santo, não desprezar as profecias, sempre estar fazendo o bem e fugir de toda aparência do mal. Paulo trata essas questões ali no capítulo 5 para ele mostrar o quê? Para estarem preparados para a volta do Senhor Jesus, que é o versículo que nós vamos falar aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do próximo domingo, vou estar aqui falando sobre cada parte desse versículo. Vamos estar tratando aqui assuntos muito bons, muito edificantes para a nossa vida. Amém? Eu aguardo você no próximo domingo. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Tchau.